Boa tarde, turma 1003. Vou postar uns exemplos de aplicação de trigonometria no triângulo retângulo para tentar ajudá-los a responder as atividades, ok? O primeiro que eu vou dar é o seguinte. Observe o triângulo retângulo MNP, desenhado abaixo, no qual o lado MN mede 3 metros. Qual é a distância do lado NP desse triângulo? Observe que o ângulo agudo dele mede 45 graus. Ele quer saber qual é a distância do lado NP. Então, o lado MN desse triângulo mede 3 metros. E ele quer saber qual é a distância do lado NP. É um triângulo retângulo em P. E nesse triângulo retângulo, nós temos oposto ao ângulo reto a hipotenusa, que vale 3 metros. Coladinho com o ângulo de 45 graus, nós temos o cateto adjacente, que é a medida que a gente quer saber quanto vale. Então, nós temos cateto adjacente e hipotenusa no triângulo retângulo. Qual é a relação trigonométrica que trabalha cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, não é? Então, a gente vai fazer o cosseno do ângulo de 45 graus, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, a gente vai substituir os valores do cateto e da hipotenusa. Vai ficar o cosseno de 45 graus igual ao cateto adjacente, que vale x, que é a medida que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que vale 3. O cosseno de 45 graus, vocês já sabem, lá pela tabelinha que a gente já aprendeu a montar, que é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 3. Para resolver, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos. Quanto que é 2 vezes x? Vai dar 2x. 3 vezes a raiz de 2, 3 raiz quadrada de 2. Agora, a gente vai isolar o x, vamos dizer que x é igual a 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. X vai ser igual a 1,5 raiz quadrada de 2, ok? Aí, a gente pode, e aí como aqui está trabalhando com metros, vou colocar o metros aqui também. Nós podemos agora substituir essa raiz de 2 por 1,4, porque eu já sei que raiz quadrada de 2 é igual a aproximadamente 1,4. Aí vamos fazer o seguinte, x vai ser igual a 1,5 vezes 1,4. Como é um valor aproximado, eu vou botar um tiozinho aqui no x. No x não, na igualdade. X é igual a aproximadamente 1,5 vezes 1,4, 2,1 metros. Ok? Na segunda questão, diz assim: a figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Olha bem, temos um triângulo retângulo, o ângulo agudo formado é de 40 graus e o avião decola desse ponto e ele percorre 8.000 metros em linha reta. Quer saber quando ele chega a 8.000 metros, qual é a altura dele em relação ao solo? Então, vou chamar a altura de x. Nós temos aqui o x, que é o cateto oposto, e 8.000 é o lado que está oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que trabalha? Cateto oposto e hipotenusa. É o seno, não é? Seno de que ângulo? Do ângulo de 40 graus. Que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, nós temos que o seno de 40 graus é igual ao cateto oposto, que a gente chama de x, sobre a hipotenusa, que vale 8.000 metros. O seno de 40 graus está lá, ó, 0,64, que é igual a x sobre 8.000. Tá? Quando não está naquela tabelinha dos ângulos notáveis,
a gente dá essa fonte para o aluno, né, que é o valor do seno, cosseno e tangente, ou então ele pesquisa na tabela trigonométrica. Nesse caso, o exercício deu o valor, que é 0,64. Fazendo agora o produto dos meios pelos extremos, nós temos que x é igual a 8.000 vezes 0,64. X vai ser igual a 8.000 vezes 0,64, vai dar 5.120 metros. Essa é a altura do avião. Bom, ao terceiro exemplo. Um paraquedista salta de um avião quando este se encontra a 1.800 metros de altura. Devido à velocidade do avião e da ação do vento, o paraquedista salta do ponto P, mas cai no ponto A, conforme indica a figura. A que distância do ponto P o paraquedista vai cair? Bom, vamos colocar aqui o ponto P, certo? Aí, olha bem, ele vai saltar do ponto P e cai no ponto A. A altura de B até o ponto P, ou do P até B, é de 1.800 metros, segundo o enunciado da questão. E ele quer saber, ele vai cair aqui no ponto A, eu quero saber qual é a distância de A até B, vou chamar isso daqui de X. Aí nós temos aqui o ângulo agudo de 30 graus, é um triângulo retângulo, né? Se tem esse ângulo agudo, nós vamos trabalhar relações trigonométricas dele. Nós temos oposto ao ângulo agudo, o cateto oposto. Coladinho com ele, ó, coladinho com o ângulo agudo, a gente tem esse segmento, que é chamado de cateto adjacente. Olha, nós temos para trabalhar nesse triângulo dois segmentos, cateto oposto e cateto adjacente. Que relação é essa que trabalha o cateto oposto e o adjacente? Vai ser a tangente. A tangente do ângulo de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente do ângulo de 30 graus, agora a gente vai substituir, tá? É o cateto oposto, que pra gente vale x. É o que a gente quer descobrir. Sobre o cateto adjacente, que vale 1.800. Quanto que é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus, vocês têm uma tabelinha. Ela vale raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 1.800. O que a gente faz agora? Uma multiplicação cruzada. 3 vezes x, ó, 3 vezes x vai dar 3x, que é igual a raiz de 3 vezes 1.800. Então, vou colocar aqui, ó, 1.800 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 você pode substituir por 1,7 no final da questão, tá? Deixa para fazer depois. X vai ser igual a 1.800 raiz de 3 dividido por 3. Aí você divide 1.800 por 3, que vai dar 600, e repete a raiz de 3. Agora eu vou substituir essa raiz de 3, a gente diz que ela é aproximadamente igual a 1,7, tá? Então, vamos substituir na questão, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 600 vezes 1,7. X vai ser igual, quanto que é 600 vezes 1,7? Vai dar 1.020 metros, ok?